Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No episódio anterior, nós trouxemos sobre a prática da transmutação sexual e hoje falaremos sobre as recomendações para vocês que nos acompanham. E para dar início à nossa conversa, a primeira pergunta seria: existe uma idade mínima para a transmutação? Sim, Amanda. Olá, sejam todos bem-vindos. Então, esse olhar para idade, ele é muito importante porque o corpo humano, ele tem uma questão de desenvolvimento e da maturação das energias. Então, para se ter aí uma energia pronta para se fazer uma transmutação, é exigido, né, que a mulher ela tenha uma idade mínima aí de 18 anos e no caso do homem 21 anos. E por que, né, dessas idades? A mulher, como ela tem todo um desenvolvimento mais prematuro, vamos colocar assim, ela se desenvolve mais rápido. O homem, né, ele já tem uma latência aí, então aos 21 anos aí, né, essa energia está pronta, né, para se fazer essa transmutação. Inclusive, deveria ser, né, isso algo, né, para todas as questões. Mas, como aqui nós estamos falando de transmutação, então, e essas seriam as idades. Inclusive, analisando até o contexto profissional do Aracides Montreal e o meu, que somos psicólogos, a própria questão da maturidade. Hoje em dia há um grande problema que é a adultização das crianças. Então tem uma maturidade que nem seria esse o termo, precoce das crianças. E uma dessas questões é a própria iniciação no âmbito sexual, onde muito cedo já se tem esse início da prática sexual sem, no mínimo, uma noção disso. Né? A própria questão da saúde governamental muitas vezes nem percebe que está promovendo isso ao invés de uma devida orientação nesse sentido. Mas falando dessa maturidade psicológica, além da maturidade do corpo em si, também desse rapaz, dessa moça que iniciam, porque aí já se tem um estudo, já vai ter uma orientação desses pais, se os pais têm esse conhecimento, mas já tem essa abertura para estudar e saber que a questão do sexo ela é uma questão sagrada e não simplesmente um parque de diversões como se vê mundo afora hoje. Então, principalmente por uma maturidade física e também dentro desse âmbito psicológico. Sim, até pegando um gancho, né? Porque falta orientação sexual, mas não orientação sexual que a gente vê nas escolas, na rede social e tudo mais, né? Porque a gente sabe que ali é o pensamento levando esse ensinamento porque ele quer usufruir dessa parte sexual. Mas aquele ensinamento com a maturidade de trazer, no que o Lincoln falou, para a questão divina, aonde os pais não conversam com os filhos porque os pais não conhecem sobre a parte sexual primeiramente. Como nós, né? Coloco por mim, que a mãe e o pai não falaram nada sobre sexo. Você teve que aprender no mundo. Então você vem de acordo com quem você está envolvido dentro do âmbito onde você foi criado, do habitat e tudo mais. E a gente sabe que isso cada vez mais cedo, né, tá ficando mais precoce, a ansiedade de querer se chegar a esse dito parque de diversões citado pelo Lincoln, porém tem consequências. Seja desde uma gravidez, doenças, né, sexualmente transmissíveis, fora outras questões, né, que a gente sabe emocionalmente que fica marcado e traumatizado por isso. Então a mulher, como ela tem os 18 anos, como o Horacides falou, né, tem todo um contexto, é um pouco mais rápido a questão dessa evolução dela. Geralmente se coloca que, né, dentro do quesito que na primeira menstruação já está preparada para fazer o ato sexual, mas não. Ali a primeira descida que vem, a questão da menstruação, tem todo um preparo para se chegar aos 18, depois dos 18 está toda ela, como se diz, regulada para entrar dentro do ato e aí sim usufruir dessa alquimia toda que se tem, né? Que a gente até citou em outros episódios. Aí ela consegue estar na maturidade, com toda a ovulação preparada, o corpo preparado para se fazer isso. No lado masculino, precisa completar as 3 camadas do testículo.
Então, o homem ele tem a primeira camada, que é dos 0 aos 7 anos, que se forma. A segunda, dos 7 aos 14 anos. E dos 14 aos 21, forma a terceira camada, aonde está preparado totalmente a questão dos testículos para que se faça essa mesma transmutação, porque aí está preparada a semente. Antes disso, é uma semente precoce, uma semente verde, que ela vai mais castigar, trazendo dor, do que algo divino, como a gente está falando. Então, hoje, olhando no contexto, a gente vai querer corrigir o mundo, a gente não tem como a gente fazer essa correção a não ser começando por nós, como a gente sempre fala, no nosso mundo, e depois levando essa orientação para os nossos filhos, a nossa semente, e assim seguindo o fluxo. Senão a gente vai querer mudar o mundo, mas a gente não tem domínio do nosso mundo. Como agora você falou do Atlas em outro episódio, né? Primeiro você tem que sustentar o teu para depois ajudar os outros. E a sua pergunta de início, ela é excelente porque faz a gente olhar lá adiante, porque hoje nos casais, tão cedo já se tem problemas de impotência, problemas físicos que são originados por essas questões sexuais, justamente porque esse jovem que mal chegou numa idade adulta já tem essa iniciação sexual, e como nós já vimos, não tendo uma magia sexual, uma transmutação sexual, você desperdiça essa energia. Então chega um momento que o próprio casal não vai ter energia. Então a questão sexual vai ser rara, né? Aí ocasionando todo tipo de problemas, traições, problemas físicos já mencionados e assim por diante. Sim, até porque olhando nesse contexto, por que que tem essa questão de impotência e tudo mais? Porque começa a ver sexo desde que acorda até a hora que vai dormir, fora a questão astral e tudo mais. Então é a mídia, é outdoor, é vídeos, é novela, filmes, tudo está na questão erótica, todo no movimento. E se você fica atrelado a isso o dia todo, a energia sexual não é gasta só no ato sexual. Ela é gasta também em vários outros fatores, né? Porque o prazer em si, ele se alimenta dessa energia sexual, que chega ao final do dia e está exausto, tá com esse centro sexual já tá vazio, já ele alterou toda essa energia porque ela alimentou toda a questão intelectual, emocional, motor, instintivo e acabou que saqueando toda essa energia. Por isso a importância que você até citou lá, né, aqui nas recomendações, é que se faça um trabalho de autoobservação, eliminação, comece a entender tudo isso, aí você vai cortando todas essas arestas que você tem de ficar envolvido em piadas de duplo sentido, músicas de duplo sentido, filmes pornográficos, revistas pornográficas, outdoor, todo o que movimenta a questão de compra e venda, que é através do sexo, que isso desgasta de monte. Há quem diga que olhar não tira pedaço, que isso ou aquilo, né, que é o que se dita no popular, mas a gente sabe que realmente, identificado estando, vai para um sonho, uma fascinação e a energia é perdida. E alimenta dentro de você essa luxúria. Então, olha que é um contexto assim complexo e nas recomendações, uma delas também é essa questão de você fazer uma varredura e limpar toda essa questão do seu visual para não se identificar com isso e ter energia sempre preparada no centro sexual para transmutar. Porque isso acontece muito rapidamente, né? Quando a gente se identifica com alguma coisa, já atrai e a gente já fica ali, mas já quando você vê, já foi, né? Você já se identificou e acabou perdendo aquela energia que, né, posteriormente vai trazer consequências graves, né? Nesse contexto, a gente entende aquela frase de estar hermeticamente fechado. A gente pode ver de duas formas. Primeiro, hermeticamente fechado diante desses estímulos que se tem, da não identificação, do não consumo dessas mais diversas fontes que se tem, que é isso que a natureza quer, ela quer criação, então vai ter de tudo, nas mídias, onde quer que esteja, vai ter esse estímulo à questão sexual. E também o casal. Daí nós estamos falando do homem e da mulher legitimamente casados, que, através da magia sexual, estão hermeticamente fechados, não deixando nenhum escape de energia.
Nem adentrar e muito menos sair. Isso que o Lincoln colocou é bem válido, né? Porque a gente falou que é entre mulher e homem em outros episódios, e aqui é bem colocado e deixar bem certo que é entre o casal, né? O matrimônio. Esse matrimônio, para ser perfeito, ele tem que ser entre homem e mulher. Porque cada vez que você faz a conexão sexual homem e mulher, é um ato atômico, você vai lá no núcleo, na origem de todo o universo e de todos os seres. Então, cada vez que você se conecta, é uma conexão atômica que vai ficar registrado e isso ali você fica interligado com essa pessoa. E se você fica trocando volta e meia de parceiro ou parceira, essa energia, em vez de ela estar limpando, ela vai estar contaminando. E é uma contaminação que não vai servir nada para a perfeição, porque você está sujando as águas. E essas águas sujas, elas não servem, ela tem que ser uma água limpa. E para limpar a água tem que ser dentro da mesma fonte, sempre fazendo esse trabalho e os dois se lapidando, né? O homem e mulher, legitimamente casados, né, no matrimônio, para que isso ocorra. E é claro que a gente falando de casamento, até a gente fala com Aracides e Lincoln, é o ato sexual. Você fez o ato sexual, é um casamento já. Claro que tem o ato civil e o religioso que confirmam isso e a gente precisa seguir ali até para ter o respaldo e ter as responsabilidades, que muitos não querem ter as responsabilidades e querem ficar nessa troca de casais ou não querem assumir compromisso por essa falta de maturidade. Então é bem importante e válido o que foi colocado, né, pelo Link. E só reforçando, né, isso que o Sidney colocou em relação principalmente à alteração dessas energias, porque quando nós temos um contato sexual com uma pessoa, né, como o Sidney mesmo falou, nós casamos, ou seja, tem ali uma transmissão, né, de energias para ambos. Então, se eu tenho uma conexão com uma pessoa hoje, amanhã com outra e depois com outra, é claro que eu estou adulterando essa energia. E vale aqui também dizer que, a partir do momento dessa adulteração, além de nós ficarmos de alguma forma vinculados a essa pessoa, nós também ficamos com aquela condição do inconsciente dessa pessoa. Então, as pessoas que têm muitas conexões sexuais e a gente percebe que tem uma falta de energia muito grande, a gente percebe esse decrépito da coisa, assim, que vai se apagando. E diante disso também é importante nós colocarmos aqui que esse adultério, né, as pessoas, claro, num social aí, eles olham, nossa, a religião diz que se eu pensar em sexo com alguém fora do relacionamento já é pecado. É claro, nós olhando aqui como nós estudamos as leis universais da natureza, é um pecado, é um tropeço. E por quê? Porque de alguma forma eu estou trazendo essa imagem da pessoa para dentro da minha mente e estou adulterando com ela. E amanhã ou depois eu olho para minha esposa ou para quem eu tenho esse contato sexual e não, estou olhando lá para outra pessoa. Então já vai fazendo esse afastamento aí, né? De uma forma lenta, mas acontece. E até o caso, assim, como é uma energia que a gente falou atômica, então cada casal que se relaciona, você vai ter contato com essa pessoa que se relacionou com outras várias, e isso é um efeito em cascata. Então ela vai se repercutir e todos esses problemas conectados vão vir até onde foi a fonte também que esteve conectada com essa. Então essa frequência ela vai estar sempre imantada. Para limpar isso, a única forma é através da transmutação também, porque é a energia mais pura que você tem e mais forte que você tem. Então, da mesma questão de ter caído no ato de fazer isso sem conhecimento, ou mesmo com conhecimento num tropeço, a forma de regenerar isso tudo é através do ato, através da transmutação, focando cada vez mais para que seja limpo toda essa fonte, essas energias. E aí vai cortando pouco a pouco todas essas questões das conexões de volta. Tanto que, num contexto tanto clínico quanto nos nossos cursos de gnose, eu oriento sobre isso falando do casamento energético. Ao fazer sexo com alguém, você fica no mínimo de 1 a 7 anos ligado energeticamente com essa pessoa. É como uma grande teia de aranha. Então, se essa pessoa teve relações sexuais com outras pessoas, você fica, como o Sidney estava mencionando, você fica ligado a todas essas pessoas. Isso explica o porquê desses
sintomas desses sentimentos, desses pensamentos que as pessoas nem sabem de onde que estão vindo. É porque essa pessoa lá, uma outra pessoa que teve uma relação, tá sentindo algo em você de alguma forma, por ter esse casamento por tabela, esse casamento energético, vai sentir. Daí, por que tanto a gente tem enfatizado aqui o casamento? Ainda dentro desse contexto, a magna obra do venerável mestre Samael, que fala muito, que a gente recomenda aqui para os nossos estudantes, o matrimônio perfeito, onde o estudante pode se aprofundar nesse assunto, e além disso, nós podemos disponibilizar na descrição desse episódio um link para que os estudantes possam assistir um documentário que fala do sexo, que é esse portão secreto para o Éden, que alude a assuntos que nós já mencionamos anteriormente, mas que também vão de encontro ao que estamos trazendo aqui. E até como é recomendações aqui, o Lincoln falando aqui me veio a questão dentro do matrimônio. Então, tem matrimônios que a gente sabe que uma vez que você foi lá, fez as juras e tudo mais, né, até que a morte nos separe, tem toda a questão ali do contexto que a gente bem sabe. Então, se não tem como, né, no caso ali ele coloca que a traição, né, o adultério seria uma das questões de sair, porque vai ocorrer um caso ou outro lá que não tenha jeito e precisa separar. Dentro desse contexto, ela só pode fazer a troca de um casal depois de 1 ano de recesso, para que essa energia toda ela não seja transpassada para outra pessoa. Então, 1 ano de resguardo, 1 ano sem contato sexual com ninguém até esse 1 ano passar, para depois, né, se necessário, em últimos casos, como dito, né, você fazer uma nova questão de contato sexual e um matrimônio, enfim. É bom recomendar também dentro do que a gente está falando aqui, porque isso é bem importante. Sim, porque caracteriza um adultério. Sim. Mesmo que tenha terminado o relacionamento e se envolveu com outra pessoa dentro de 1 mês, por exemplo, ainda assim caracteriza-se como um adultério, nesse sentido de uma energia que ela está sendo mal utilizada, que ela está sendo mal gerenciada. Nesse sentido de adulteração, a gente pode fazer a relação com o combustível que é adulterado, porque você está colocando outras energias, outros elementos ali. Por isso. E é até importante porque a gente olhando e percebendo como está. Hoje o casamento, ele até pode ser 1 mês, 2 meses, troca de casal, troca de parceiro. Fica dentro dessa questão, eu não estou casado, eu posso fazer porque eu estou livre, mas tem conexão, tem casamento, tem adulteração. E por que sofre tanto a humanidade? Porque eles vão para o sexo, não verem as consequências e vivem nesse sofrimento. E para saciar isso, né, aliviar esse sofrimento, vai para o sexo de novo e isso vai virando uma bola de neve. E aí vem tudo que a gente falou, as consequências das doenças, tudo isso devido a esses vários curtos, esses vários contatos, essas várias ramificações de energias, aonde entra num contexto, vamos colocar aqui, de ansiedade, de depressão e várias outras questões de doenças aqui, porque ele tem que lidar com toda essa teia de energia que está envolvido. Eu até ia comentar sobre essa questão da dor, né? Que você, como você trouxe, tipo, sente, né, todo esse sofrimento, volta pro sexo de novo, não consegue realmente perceber que aonde tá gerando essa dor é esse desejo desenfreado, né? Que busca e tenta sanar com alguma coisa, mas não vai, não é como você falou, não fecha hermeticamente, né? Porque tem que estar nessa senda. A dor vem do desejo de não sentir dor, né? Então, vou anestésico atrás de outro, mas enquanto eu não estar hermeticamente fechado, enquanto eu não estiver cultivando um matrimônio perfeito dentro da magia sexual, vai continuar engendrando essa dor. E sendo o sexo, melhor, trazendo a transmutação sexual, essa pedra angular do templo, então imagine essa pedra se deteriorando. Seja ela degenerada, ela adulterada, né, como nós colocamos, então uma coisa não vai funcionar. Então, por isso que é importante aí fazer com que ela realmente seja essa pedra fundamental.
E de um primeiro momento, como você trouxe, né, essa questão do analgésico, pode até, né, ali nos primeiros momentos, cobrir essa dor, né? Essa é a função do remédio, ele meio que encoberta isso, mas se você for tirar toda essa venda, vai estar ali ainda o problema, né? Não adianta fugir, né, e tentar esconder, porque ele sempre vai, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, acaba sendo esse centro sexual. Então, Aracides trouxe da pedra, né? Porque se é dito que construir a sua casa sobre a pedra. Então, a pedra, a gente sabe ali, já foi colocado ao contexto, é o sexo. Se tiver construída sobre o sexo, da maneira que a gente está falando, com toda essa energia purificada, não tem quem derrube um casal. Agora, se está direto conectado com várias e várias e está sobre areia, né? Sobre várias pedras pequenas que uma hora ou outra desmorona. Aí que está a importância de edificar sobre a pedra a nossa casa, o nosso templo, porque aí não tem quem derrube. Bem importante a gente salientar. E deve ser feita alguma preparação antes da prática, como preparação do ambiente ou até mesmo do corpo físico? Sim. É importante que o casal que esteja fazendo a transmutação, ele tente manter o ambiente, nesse caso aí, o quarto em si, né, do casal, limpo, que seja um ambiente que também não seja muito poluído visualmente, questão de cores, que tenha, né, uma incidência aí de sol, então que esse ambiente aí realmente ele propicia aí essa transmutação. Em relação ao corpo, né, eu posso colocar aqui, né, primeiramente de algo relacionado à alimentação. Então, a alimentação ela é muito importante porque é do melhor do alimento que é tirado aí do alimento, ele vai para onde? Ele vai para essa energia sexual. Tanto que, né, nós sabemos aí que é dessa energia que é gerado, né, um bebê. Então, o melhor dessa energia vai para essa questão sexual. E se nós nos alimentamos, né, com alimentos aí que não propiciem essa energia, claro que essa energia ela não vai ser o suficiente, ou seja, ela não vai ser uma energia boa. E dentro dessa alimentação, então, de nós procurarmos aí os alimentos saudáveis, não ingerir bebidas alcoólicas, não usar drogas aí né, que a gente sabe que de uma forma ou outra prejudica esse organismo também. Embutidos, então melhor, né? Não que, nossa, isso vai prejudicar de uma forma, mas é melhor não, né, não consumir carne de porco, né, carne suína aí que, né, a gente sabe que as pessoas gostam muito da carne suína principalmente. Por quê? Porque ela tem átomos ali que são átomos bem negativos. Tanto isso que, se a gente olhar para o próprio animal, mesmo que hoje eu sei que as pessoas se protegem atrás, não, mas hoje os suínos aí são criados dentro de granjas, então é tudo limpinho, mas a gente não está olhando para essa questão da forma que o ambiente onde eles estão, mas sim pela parte do inconsciente desse animal. Que quando a gente consome, essa parte atômica ela é tão negativa que propicia aí, né, ou seja, facilita uma queda sexual. Então, por isso que é importante. Questão de fazer exercícios, então ter uma vida saudável também é importante. Claro que, como nós já estudamos aqui os 5 cilindros da máquina, nós sabemos que esses exercícios, eles, né, não podem ser algo assim muito exagerado, então tem que ser algo equilibrado. Até o Horacis colocou já bastante coisa, só complementando, né? Porque o ideal é que o quarto, como o Horacis falou, que seja ali aonde você vai fazer o ato, né? Que esteja sempre com a energia do casal ali, né, desprendida. Porque, vou fazer num motel, sei lá, seja onde for, onde tem várias pessoas fazendo parte sexual, tem energias densas, cheiros, enfim, várias questões que isso tudo interfere de uma forma ou outra, né? Então, quanto mais preparado estiver o ambiente, que já tem a energia, é claro que dependendo dos casos, né, que a pessoa
tem que trocar de casa, ou isso, aquilo, né? Isso tudo é maleável, né? Não vai colocar algo reto e tem que ser assim assado, mas você já consegue entender o ambiente, a energia e trazer a questão da oração, trazer a questão de círculo de proteção, mantralizações, isso também ajuda, né, no ambiente e com certeza a queda, que a gente vai falar à frente, ela não vai ser algo assim direto que vai acontecer, né? Ela vai cada vez mais eliminando essas larvas astrais, né, os íncubos e súncubos que a gente fala e cita. Então ele vai limpando esse ambiente. A questão da alimentação, como você falou, também é importante, mas se você se prender ao alimento, você faz o alimento virar uma religião, e não é o alimento que vai fazer o trabalho. Você tem ciência, tem noção, pode selecionar, mas é dentro do critério que a gente fala que é maleável, e você tem que ter essa consciência para ir tomando decisões. A droga e álcool, a gente sabe que isso não tem nem, né, o que a gente falar, porque se já estamos adormecidos, imagina ainda com demônio algol ou com qualquer droga, a gente vai para uma alucinação e isso adentra de vez no sonho e não vai ter transmutação de forma alguma. Dentro do porco, né, é interessante que muita gente pergunta, até dos judeus que não comem carne de porco, ou adventistas e tal, mas eles não explicam e pedem às vezes que explique o porquê. Como você falou, o suíno ele está numa escala evolutiva, uma das últimas do animal, e não olha para o sol, sempre está no chão, no meio da lama, sujeira, mesmo que o homem tente alterar o ambiente dele, né? Mas ainda está, né, com essas larvas astrais. E para quem não está fazendo transmutação sexual, que não faz o uso do que a gente está falando aqui, não tem problema comer a carne de porco. Agora, para quem está dentro de uma transmutação, para quem está fazendo isso e começa a ter um entendimento, ele vai perceber que quando usa essa carne, quando ele faz o uso de comer a carne embutido, seja o que for do porco, ele acaba dilatando os canais seminais e na hora de você segurar esses sêmenes, você não vai conseguir. Ele dilata, ele eclode e você perde energia. Então é bom deixar bem claro para que o pessoal entenda. Senão, eu não como carne de porco porque lá na gnose contemporânea diz que não pode comer. Não entendi nada, então é melhor que coma porque não sabe o que está falando. Você tem que saber os motivos, saber o porquê, ir a fundo, que aí você vai ter um entendimento. Então é isso que a gente fala da prática, né? Que a gente bate na tecla. E se você está praticando, entendendo isso. Porque o porco é um dos animais, se não dos únicos, que sentem prazer total no ato sexual. Ali já tem todo esse contexto, né? Essa questão de estar indo já pro vegetal ali dentro dessa roda que a gente cita. E até dentro desse contexto da preparação, a gente precisa compreender que, por exemplo, um atleta, quando ele vai fazer a preparação para uma competição, para algo assim, ele precisa fazer toda uma purificação do corpo dele diante daquele contexto que ele está para que isso aconteça. Se nós almejamos a perfeição, nós precisamos começar pelo básico no nosso cotidiano, fazendo, num princípio, uma grande reciclagem, uma grande limpeza, posteriormente uma grande purificação, a nível de pensamentos, a nível de palavra, a nível de ações. Inclusive e primordialmente no contexto da magia sexual. Então o casal que vai formar esse divino Elohim, que vai formar Deus, precisa ter clareza e seriedade de que o quarto é como se fosse uma câmara nupcial, como nós chamamos na gnose. E até ele forma uma caixa craniana onde a gente vai ter o masculino e o feminino, vai ter essas polaridades. Então, tendo um quarto bem asseado, um corpo bem asseado, purificado, bem trabalhado, muito bem mencionada a questão dos 5 cilindros da máquina, né, tendo essa conservação de energia, aí você está colaborando, está confluindo para que realmente tenha essa purificação. Porque, inclusive, existem pessoas que começam a fazer a transmutação já esperando resultados imediatos de alguma coisa, e essa ansiedade acaba sendo um grande empecilho no desenvolvimento. Mas, por outro lado, além de não ser algo assim de resultados imediatos, não percebe os detalhes do dia a dia.
Porque não basta também tão somente o casal estar somente preocupado com trabalho, com finanças, e à noite chegar em casa e querer fazer transmutação. Você não teve nenhum preparo, o homem não teve essa conquista diária da mulher, né? O verdadeiro homem, até falávamos nos bastidores aqui, o verdadeiro homem é aquele que conquista a sua esposa para que diariamente ele trabalhe em transmutação sexual com ela. Mas essa preparação física, essa preparação do corpo, ela é primordial, é base para todo e qualquer tipo de trabalho com a magia sexual. Eu ia até comentar sobre isso, né? Que a própria transmutação já começa nesse dia a dia, né? De você ter cautela, como você mesmo trouxe, cuidar da própria energia, dos pensamentos, o que você vai fazer durante o seu dia, de estar mais consciente, não deixar, né, fluir as coisas como devem ser, e sim ter esse olhar mais cauteloso com as coisas, porque a gente sabe que a nossa disciplina é o que leva, né, a maestria ali no próprio ato da transmutação. Isso. E no caso da menstruação, como deve proceder o casal durante este período? Então, nesse caso, claro, respeita-se esse processo físico, fisiológico da mulher durante esse ciclo. Então, respeita-se essa pausa onde não há a prática da magia sexual entre o casal durante esse período de 7 dias. Pode ser que, claro, nos primeiros dias ali tenha realmente o ciclo em si, mas até esse corpo, principalmente o da mulher, é claro, ele se recupere para que possa voltar à prática da transmutação. Nesse período, inclusive, uma recomendação que se traz é a prática do Ramsá, né, que até já foi mencionado em outros momentos, mas é uma prática de respiração atrelada à meditação, porque como a energia sexual ela é volátil, ela sobe ou ela baixa. Então, pelo menos com a prática do Ramsá, você não vai transmutar a energia, mas você vai manter ela, vai sublimar ela para que ela não baixe. E, obviamente, é um momento que há um afastamento sexual, mas não deve haver esse afastamento entre o casal, que deve manter esse bom asseio no trato diário e consigo mesmos. Inclusive, até esse tempo aí, né, que é colocado de 7 dias, mesmo que o fluxo não esteja presente nesses 7 dias, mas é importante ter, né, esse resguardo. E pro homem, até o Lincoln colocou de se fazer uma sublimação aí da energia através do Ramsá, mas pro homem até inclusive é importante, né, que você tenha esse espaço aí, né, para que o corpo ele se reorganize, toda essa parte eletromagnética da coisa, ou seja, essa pausa que nós colocamos eletromagnética, para, né, quando voltar ali, ele volta já com uma energia para se fazer isso. E na transmutação sexual, como ficam os métodos contraceptivos? Nessa questão, né, como a gente vem falando de transmutação, então, transmutação é não chegar ao orgasmo. Dentro da transmutação é o melhor meio, né, que um gnóstico tem de não se ter os filhos, né, dentro da questão de procriar a espécie, conforme a gente vem falando. Mas sim gerar luz, como o Horacides falou em outro evento e tal, que é transmutando, fazendo essa alquimia para que a gente chegue à perfeição. Então, todos os outros meios, né, que você tenha, né, seja ela a questão do preservativo, DIU, laqueadura, vasectomia, tudo isso são métodos que se usam para se chegar à ejaculação, mas não arcar com as consequências. Você entendendo bem isso, você sabe que é para obter prazer. Obter prazer sem o comprometimento e sem o compromisso de arcar com qualquer questão que chegue à gravidez, à gestação. Então, se tiver dentro de uma transmutação, se tiver uma educação sexual de acordo, o melhor meio de se conseguir isso é através, né, da transmutação sexual. Porque você vai ter um parceiro só, não vai ter doença sexualmente transmissível, nada, porque é somente aquele parceiro, não vai ter o adultério. A questão de ejaculação não vai ter, então,
probabilidade de se ter filhos, né, dentro de uma questão inconsciente é quase certamente ali colocar como zero, né? Claro que a gente, dentro do ensinamento que a gente conversa, a gente vem trazendo e por experiência, a gente sabe que lá no andar da carruagem, dependendo de como estiver a energia, pode sim ocorrer uma gravidez, desde que tenha um esperma maduro, aonde ele tenha a questão ali, junto com as hierarquias divinas, de fazer a fecundação. Mas a probabilidade ali é quase zero, né? Mas não que não impeça de se ter essa gravidez, como a gente bem colocou aqui. Agora, todos os outros meios, né, são ferramentas utilizadas para o bel prazer, né, para entrar no parque de diversão que o Lincoln bem colocou, e não ter nada com que se preocupar, entre aspas, porque toda ação tem uma reação de igual efeito, que a gente sabe que está na lei de Newton, que foi citada até em outros episódios. É bem importante isso, porque se alguém realmente se propõe a fazer uma transmutação, então, claro, ele vai colocar ali uma vontade nisso. Agora, se eu pego e uso um preservativo, por exemplo, ou peço para a mulher usar qualquer tipo de anticoncepcional, eu estou dizendo o quê? Ah, pode acontecer. E aí até eu trago de exemplo assim para as pessoas do próprio celular, onde nós, como somos descuidados com as coisas, nós tendenciamos a derrubá-lo, né? E a gente, como é algo que a gente quer cuidar, o que a gente faz? A gente coloca uma capinha. Mas, é claro, daí eu posso dizer assim, não, eu posso derrubar ele que não tem problema. Então, se eu vou usar um preservativo, por exemplo, dizer, não, pode acontecer uma queda que não tem problema. Agora, se eu pego o meu celular e não coloco uma capinha, aí eu vou ter que ter um cuidado maior. E isso exige o quê? Uma atenção maior. E a transmutação é sim. Então, se eu estou fazendo uma transmutação, a atenção ela deve ser dirigida para aquele momento. Se eu pensar e começar a trazer até questões eróticas ali durante o ato sexual, é claro que esse, né, celular vai cair, vai quebrar, ou seja, vai ter ali uma perda de energia. E futuramente a gente vai falar a respeito de alquimia mesmo, falando da questão dos mercúrios, envolvendo essa questão do sêmen, do esperma. E se nós observarmos os métodos contraceptivos, eles impedem que haja de fato essa alquimia. Porque imagine o seguinte, eu vou conectar uma fonte numa tomada, mas nessa fonte, ao invés do pino, eu coloco uma capa de plástico. Não vai ter essa conexão. Então aí, se nós falarmos dessa conexão interna, dessa alquimia, pode até haver o ato sexual, pode até haver a questão do sexo, mas não vai ter a transmutação, porque não é só fazer o sexo, é considerar que esse casal forma uma usina nuclear que vai transformar, que vai transmutar realmente esses elementos químicos no nosso corpo, que são pensamentos, numa energia mais refinada, depurada, buscando essa luz. E até diante disso, é importante aqui a gente também já esclarecer que isso que o Lincoln colocou é bem importante, porque no caso de vasectomia, a pessoa vai transmutar o quê? Não tem. Ela está desviando, né? Essa energia, está jogando fora essa energia, né? A gente sabe ali que o procedimento, como é que funciona. Inclusive, hoje está muito na moda aí até o testosterona, onde as pessoas, de alguma forma, mesmo que seja em gel, injetável, ele é algo que causa azoospermia. Ou seja, as glândulas sexuais, no caso do homem, ele não produz mais o esperma. E aí vai transmutar o quê? Então não tem transmutação. É bem interessante que você isola, né, o circuito, como o Lincoln colocou. Então, isolando o circuito, não tem conexão nenhuma atômica ou de qualquer outra forma. E isso tudo, né, como a gente colocou, só para ter o prazer, até as quedas que a Aracides falou que são mais propícias. E dentro de outras questões, né, além da vasectomia, que altera a questão do corpo, e, enfim, outras, né, mas o próprio anticoncepcional são hormônios. E isso na mulher ele afeta de todas as formas. Então, você olha que a saúde da mulher em prol do prazer do marido e dela mesmo, né, ela acaba que
estragando o seu próprio corpo, a sua própria saúde, né? Para que isso ocorra e não tenha essa preocupação. Então, nesse contexto, a gente vai entendendo, né, que conscientemente jamais faria algo desse sentido. É claro que, né, só para nós darmos uma tônica em relação a esse inconsciente, porque a gente pode olhar assim, mas as pessoas não têm esse conhecimento. E isso é um inconsciente. No entanto, as reações, elas não querem saber se você sabia ou não, as consequências elas chegam. E aí nós temos que lidar com elas. E até que você citou, né, sobre esses métodos contraceptivos, mas eles não asseguram em nada, né? A mulher ainda pode engravidar, mesmo fazendo uso. E vocês citaram, né, que dentro da transmutação pode ainda ocorrer uma gestação. E quais são as recomendações se isso chegar a ocorrer? Então, de fato, Amanda, a gente falou, né, que pode ocorrer devido à questão de estar conectado, né? E você tem um esperma maduro, né, mesmo não havendo queda, né, porque também no começo, como a gente falou, pode ter queda, até um assunto que a gente vai falar no episódio à frente. Vai ocorrer essa gravidez, se ocorrer de uma ou outra forma, né? Então, eventualmente, o que se recomenda, 9 meses de gestação, todo o corpo da mulher, todo esse preparo está para a gestação, né, desse feto, desse bebê que está vindo. Então, a energia toda está condensada ali, e aí não recomenda-se, né, nesses 9 meses, fazer a questão de transmutação, porque nem vai ter energia para este fim. A mulher está resguardada para a criação, né, desse bebê que está vindo. Dentro desse período, o homem faz o Ramsar, que a gente falou, a respiração, né? Fica dentro desse tempo, se resguardando, meditando, fazendo as práticas para não se ter a perda da energia. E após o nascimento do bebê, 9 meses, tem mais o resguardo de 40 dias, né? Que é recomendado ali até a mulher ter essa reparação do corpo, para depois seguir com a transmutação em si. Que daí ela vai ter novamente a ovulação, vai ter todo o período fértil e tudo mais, novamente, aonde ela vai conseguir adentrar de volta na transmutação. Essas são as recomendações, né, que a gente traz aqui. E até mesmo, né, antes da gente finalizar esse episódio, eu me recordo que lá no início a gente falou sobre uma idade mínima, né, para começar a fazer a transmutação. E existe uma idade máxima? Olha, é bem importante você trazer isso, Amanda. Claro que olhando um aspecto natural, a gente pode dizer sim que chega um momento que tanto o homem quanto a mulher, aí, dependendo do gasto de energia, né, essa libido ela vai diminuindo. Então, né, naturalmente aí as pessoas não vão mais fazendo sexo. No caso da transmutação sexual, não. Por quê? Porque a pessoa ela permanece com essa energia ela vai regenerando todo esse corpo, e aí não tem uma idade. Ou seja, vai continuar, né, a fazer transmutação ali até enquanto permanecer aí claro, com uma saúde. E até é importante também até trazer um caso aqui de um senhor que numa aula de transmutação sexual, ele já é um senhor com quase 80 anos, e ele, nessa aula, ele realmente entendeu como é que se fazia a transmutação, e ele começou a praticar. E aí, num momento, ele me falou que ele tinha um problema na próstata, e essa próstata, sempre quando ele tinha um gozo sexual, ele falou que ele ficava muito tempo com essa próstata dolorida. Então, isso deixava ele num desconforto muito grande. E aí, quando ele começou a fazer a transmutação, ele falou que isso cessou. Ele falou, nossa, isso é muito interessante. Daí até no olhar dele assim, pena que eu, né, já estou velhinho aqui, mas poderia ter feito todo um trabalho em relação a isso. Porque esses choques, né, na próstata, a gente inclusive vai ter um episódio à frente onde a gente vai falar só desse contexto da anatomia do corpo humano, essa anatomia oculta, porque provoca essa curiosidade nos estudantes, mas é tanto choque que se dá que ela inflama, né, a prostite, e posteriormente problemas maiores com a próstata vêm justamente desse contexto. E já que foi mencionado até do contexto das dores,
a transmutação sexual é o melhor bálsamo, é o melhor medicamento para dores, doenças e afins, porque elas advêm do pensamento. Então, o trabalho com a transmutação sexual, salvo casos em que não há condições físicas para tal, porque daí você não vai forçar isso, mas em casos em que hajam esses percalços, esses acometimentos físicos, é extremamente válido e recomendado a magia sexual. E a gente reafirma aqui novamente, né, a cautela que os estudantes devem ter de realmente seguir essas recomendações, porque a gente sabe que toda essa disciplina que se tem dentro do trabalho vai gerar resultados futuramente. E por aqui, a gente finaliza mais esse episódio. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Paz Inverencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.